estamos aqui no campo, até estou com frio, está uma noite fria hoje, por aí está frio. Vocês estão cheios de frio ou não? Tem que ser mais para aqui, não é? Pronto. Então, estão bem hoje, vocês? Todos? Ainda ninguém disse nada? Estão a ouvir bem? Ouve-se bem? Vê-se bem? Está tudo bem? Eu acho que está. Vamos lá. Hoje é o ciclo da vida, não é? É. Eu pus isso, o ciclo da vida. Pronto. Então, como é o ciclo da vida, temos que falar sobre o ciclo da vida. Às vezes é interessante, acaba por ser interessante, nós muitas vezes não pensarmos, mas a vida é um ciclo. Desde o nosso nascimento ao desenvolvimento e à nossa morte. Nós passamos por várias etapas e várias fases. Eu não tens a olhar assim para mim porque me intimidas. Eu estava a dizer ela que me intimida. Nós passamos por várias fases e muitas vezes nós não temos cuidado nenhum, nem sequer temos a consciência dessas fases da vida. Desde da altura, do momento exato em que nós nascemos, nós viemos pré-programados a passarmos essas fases. Essas fases são as fases principais da vida e que nós temos mesmo que passar por elas para se dar a evolução, quer nós quando estamos na Terra, quer nós como seres espirituais, como essências, como realidades extrasensoriais, até. Então, muitas vezes, durante a nossa vida, até quando somos pequeninhos, criancinhas, nós vemos-se a par com situações em que nós temos reações. Reações essas que muitas vezes podem ser construtivas, como podem ser destrutivas. Isto foi um fantasma que passou à minha frente, esqueceu-se, não pode passar à minha frente. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte, muitas vezes vocês acham, quando as crianças são pequenas e quando vocês têm os vossos filhos, vocês vão reparar que há crianças que são muito calmas, muito serenas, muito tranquilas, dormem muito bem, não choram, portanto, só têm aquelas birritas de vez em quando. E há outras crianças que são totalmente o oposto. Gritam, choram, passam mal as noites e dão as malas noites aos pais. Conforme o crescimento, depois passa um ano e meio, 2 anos, 3 anos, começam a ser muito irritantes. São nossos filhos, nós achamos sempre que está tudo bem, mas nós acabamos por sofrer aquela irritação porque não sabemos como lidar com aquela criança irrequieta, uma criança muitas vezes egoísta, que nós nem sequer nos passa pela cabeça, que é a personalidade da própria criança que já está vinculada, uma vez que, como essência que nós somos, ou como espírito que somos, nós já temos uma personalidade. E a verdade é que nascemos com essa personalidade. Nós não nascemos como uma tábua rasa, como antigamente a psicologia defendia. Nós nascemos já com uma certa personalidade. Então, nós logo de pequenos, nós agora, como pais e educadores, nós percebemos logo como as crianças vão ser no futuro. E é aí que é importante o nosso papel. E porquê? Porque a vida é um ciclo. Muitas vezes nós estamos numa maré alta, outras vezes numa maré baixa. Não há mal que sempre dure, nem que bem que não acabe. E nós temos de tomar atenção e fazer realmente uma grande observação e uma reflexão sobre essas crianças. Não é maltratá-las, é tentá-las compreender. Às vezes sei que é difícil, mas temos que tentar compreender e nessa altura corrigir. Não deixar fazer tudo o que a criança quer fazer.
Porquê? Porque a criança, ao longo do tempo, assim como nós, como nos aconteceu a nós, ao longo do tempo, a criança vai sofrer diversas transformações. E nessas transformações, como a essência é a mesma, elas vão ser repetidas, mas de uma forma diferente. Ou seja, a essência dos acontecimentos será sempre a mesma. A forma é que é diferente. Muitas vezes nós estamos mal na nossa vida porque nós não reparamos que a nossa vida é cíclica. A partir do momento em que cada um de nós frequenta as escolas, os infantários, a maneira como nos tratam, a maneira como nós fazemos com que nos tratam, na escola primária e depois na secundária, isso vai determinar como nós nos vamos comportar em sociedade e como nós nos vamos comportar como nós próprios somos. Evidentemente, se tivermos uma personalidade vincada, positiva, construtiva, altruísta, nós acabamos por conquistar pedaços da vida e acabamos por evoluir. Acabamos por ser capaz de ultrapassar os obstáculos. Ora, se a nossa personalidade for revoltosa, às vezes um pouco odiosa, invejosa, porque as crianças têm tudo isto nelas, invejosa, queremos logo desde pequenos sermos o centro das atenções, evidentemente que nós nunca vamos ser capazes na vida de ouvir dizer um não. É o meu telefone, mas é o da oração. Os outros... eu não tenho os telefones comigo, deixei-os em casa. Não sei porque hoje eu deixei os telefones em casa. Portanto, nós não somos capazes de dizer... nós não somos capazes de ouvir um não. E isso é mau. Porque há muitas pessoas muito adultas, até com grandes conhecimentos, quando ouvem um não, existe uma espécie de revolta nelas, de tal forma que nós às vezes ficamos a olhar para as pessoas e ficamos estranhos. Não reconhecemos aquela pessoa. Ela dá-se a conhecer precisamente por essas atitudes. E na nossa vida, tudo acontece ciclicamente. Embora nós tenhamos que trabalhar muito para conseguirmos ultrapassar determinados obstáculos e fazermos diversas conquistas, nós, ao longo da vida, essas conquistas e esses obstáculos têm por base a essência da nossa personalidade espiritual e da nossa personalidade humana e terrena. E muitas vezes a nossa infelicidade vem daí. Os nossos momentos mais tristes, os momentos em que nós estamos mais desolados, vêm daí mesmo. Sendo a vida um ciclo, e sendo a vida cíclica, o que acontece é o seguinte: durante uma vida inteira, nós vamos nos confrontar com os mesmos problemas de uma forma diferente, mas a essência é igual, até nós obtermos a maturidade e o crescimento necessário a nós próprios, à nossa essência, para se dar a dita evolução que temos que ter, quer na Terra, quer depois sairmos do nosso corpo. Portanto, o primeiro acidente que se dá na nossa vida, por exemplo, nós devemos fazer atenção a ver se o absorvemos e se o vivenciamos em condições, porque esse mesmo acidente, numa circunstância diferente, vai se tornar a repetir. Para ver se a nossa reação a esse obstáculo poderosíssimo que nos é apresentado, se a nossa reação é a mesma de quando a primeira vez ou se já mudou alguma coisa. Nos aspectos do nosso corpo ficar doente, por exemplo, nós temos diversos sinais
ao longo da nossa vida e no princípio da nossa vida, que nos vão dizer a nós próprios, ou alguém com poder de observação muito grande, vai perceber qual será o nosso itinerário durante a vida no que respeita à doença física. A maior parte das pessoas que contraíram doenças, se nós repararmos, também uma grande parte delas se curou. Mas se continuarmos a reparar, essas mesmas pessoas voltaram a ter a mesma doença e acabaram por partir. Porquê? Porque elas não vivenciaram essa experiência. Não vivenciaram de corpo e alma, como se costuma dizer. Não vivenciaram de coração. Elas vivenciaram porque foram obrigadas a vivenciar, mas não aceitaram. Não viram aquilo como uma chamada de atenção para mudar a sua própria personalidade, a sua própria forma, a sua maneira de ser, a forma como comunicavam com os outros, a forma como criticavam, julgavam, analisavam. Não aperfeiçoaram essa forma e ficaram simplesmente parados ali. Curaram-se, ficaram bem, houve um tempo em que ainda se lembravam das dores, do sofrimento, do horror que é às vezes as curas que se dão a nível físico, mas durante um tempo, passado um tempo, às vezes muitas das pessoas nem chegaram a lembrar-se e a refletir sobre o assunto durante o ano. Não. Passado um tempo, como tudo aparentemente estava bem, elas continuaram a ter a sua postura exatamente antes do acontecimento da sua doença. O que acontece depois é que elas vão tornar a ficar doentes, não vão sofrer tanto como a primeira vez, mas vão tornar a ficar doentes e às vezes não conseguem ultrapassar esse obstáculo. Então o que é que acontece? Acontece que acabam por falecer da doença em si. Pode não ser a mesma doença, mas a essência é a mesma. Eu acho, na minha modesta opinião, que nós devemos refletir em todos os campos da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa forma, da nossa entrega, da forma que nos damos uns com os outros, da forma em que temos compaixão, compreensão, ou da forma em que sentimos a nossa revolta, até a raiva, o ódio, inveja e ciúme. Em todos os aspectos, às vezes as pessoas dizem: quem não tem ciúmes não ama. É mentira. O ciúme é algo destruidor em todos os aspectos. Mesmo quando alguém diz assim: eu te amo, mas tenho ciúmes teus. Ou tenho inveja tua. Mas não é uma inveja maldosa. Já ouvi muita gente a dizer isto. Quão enganados estão quando o dizem. Porque, na verdade, se nós amarmos e tivermos ciúme da pessoa que amamos, quer dizer que queremos que aquela pessoa é nossa. Nós possuímos a pessoa e achamos que ela é nossa propriedade. E é por isso que temos ciúmes. E temos tanto medo de a perder que até os ciúmes se tornam uma obsessão. E isso origina a violência doméstica, a incompreensão e incompatibilidade entre os casais, porque no amor há uma construção e numa relação há uma construção. Desde que haja os parâmetros mínimos, que é a empatia, o sentir algo especial que não se consegue traduzir nem através da poesia, o sentir aquela vibração, aquele toque, algumas pessoas até lhe chamam um formigueiro na barriga. O sentir isso essas são as condições perfeitas para aquela relação se desenvolver e para aquela relação dar frutos positivos. Ora, evidentemente, se existe ciúme, desconfiança e diz-se porque te amo, eu sou assim, isso vai conduzir mais tarde ou mais cedo à violência doméstica. Porque as pessoas, infelizmente, pensam que os seus filhos e a sua família e os seus amigos são propriedades delas. Ora, todos a pensarmos
que as coisas são nossa propriedade e que a nós nada nos aconteça, não nos acontece, que aquilo que acontece ao nosso redor não nos acontece a nós, é meio caminho andado para nós termos que passar por essa provação e para nós termos que passar por uma situação bastante desagradável. Por exemplo, numa análise muito simples, às pessoas que perdem os seus familiares, principalmente aos pais que perdem os filhos. Há um período de luto, que deve sempre ser feito e respeitado. Não há que cultivar a pena. Não há que cultivar a saudade doentia. Tem que tudo ser dentro dos parâmetros normais. Se nós não usarmos esses parâmetros normais, o que é que acontece? Nós nos desequilibramos. Há pais que perderam filhos já há 20 anos e, por exemplo, é como se os tivessem perdido ontem. Mas esses pais, esquecem-se que muitos pais perdem os seus filhos e muitos filhos perdem os seus pais. Muitos irmãos perdem os seus irmãos. Muitos maridos perdem as suas esposas e muitas esposas perdem os seus maridos. Todos perdemos. No fundo, nós não perdemos. Apenas desaparecem. Apenas deixam de estar connosco. Nós ainda ficamos com as memórias de todas essas situações. E é nessas memórias que nós devemos fazer o nosso luto, devemos vivenciar a experiência de termos perdido algo, para que isso não se volte a repetir na nossa vida, senão de uma forma natural, quando formos todos já idosos e que sabemos que está no fim do nosso caminho. Às vezes há pessoas que têm 80, 90 anos, até 95, e os próprios filhos não querem que essas pessoas partem, nem essas pessoas querem partir, estão no seu direito. Mas quanto mais tempo ficarmos numa reencarnação, numa vivência material e envelhecermos, também o nosso corpo perde, não somos nós que perdemos, é o nosso corpo que perde as capacidades. E nós já não conseguimos, através daquele corpo já envelhecido, que gasta e perdeu as capacidades de sermos quem éramos, ou sermos nós próprios. Há uma necessidade de mudança e é por isso que a morte se dá e temos que se desapegar rapidamente, porque senão o que acontece? Acontece que acabamos amarrados a cadeiras, a camas, acabamos abandonados por todos, acabamos solitários e em grande sofrimento. E isso, penso que ninguém gosta, porque ninguém é assim tão... Mas o que isto é que gosta de tanto sofrimento? Penso que ninguém gosta, mas como as pessoas nem sequer nunca pensaram no assunto e pensaram sempre que elas viram os outros a passar por essas situações, mas pensaram sempre que essas situações não as apanhava a elas. E é aqui a grande questão da vida. Nós podemos apanhar tudo. No nosso caminho da vida, nós podemos apanhar todas as situações negativas e todas as situações positivas. Cabe-nos a nós fazermos essa escolha. Cabe-nos a nós sabermos o que queremos. É muito importante sempre o conhecimento de nós próprios. Se nós temos medo de arriscar, nós temos que assumir, não é aos outros. Eu não posso dizer aos outros, olha, eu não faço isto porque tenho medo. Eu tenho que dizer para mim próprio. E quando eu passo por uma situação má, eu tenho que me interrogar muitas vezes. Porque é que eu passei por esta situação? Não é porque fui castigado, não é porque me lançaram um feitiço, não é porque me lançaram uma olhada ou uma praga. É porque eu permiti. Eu fui permissivo. Eu fui fazendo coisas na vida em que me levaram àquele caminho. E é aí que nós, além de tudo, e como seres muito especiais que somos, e cada um de nós é um ser único, e de uma grande importância, que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, nós temos que se preocupar, enquanto vivermos na Terra, por todos os pormenores, por todas as coisas que às vezes fogem
no nosso dia-a-dia à nossa atenção. Mas nós temos que as procurar e nós vimos-las todos os dias à nossa frente. Só que nós não ligamos porque não é connosco. Se alguém assalta a casa do vizinho e lhe rouba tudo, é a casa do vizinho, não é a minha casa. Mas se alguém rouba a minha casa, eu já sinto a dor, a raiva, o sofrimento, o ódio, ou então sinto uma grande tristeza por ter fechado mal ou por não ter gasto um pouco mais de dinheiro para proteger a minha casa. Ora, isso acontece em relação também ao nosso corpo e à nossa vida, e àqueles que nos são mais próximos e mais queridos. Muitas vezes, as pessoas não têm a noção exata de que passam por determinadas experiências e que, se compreenderem a experiência que estão a passar e se aceitarem essa experiência, não precisam de a voltar a viver. Por exemplo, num caso de um pai e de uma mãe que tenham um filho muito problemático, muito doente, e que mais tarde acabe por até perder esse filho por causa desses problemas que o filho tenha. Se a pessoa reclama, não luta, não aceita, não sabe adaptar-se àquela situação anormal, a pessoa, se tiver outro filho, vai sair igual. Mas se a pessoa fizer tudo corretamente, quando tem um segundo filho, o segundo filho não vai ser igual ao primeiro. Porque a pessoa aprendeu, experienciou, vivenciou, entregou-se de corpo e alma e de coração. Então, a pessoa pode, na verdade, ter outro filho e esse filho não vai nunca como ao primeiro. As coisas repetem-se na nossa vida negativamente porque nós não prestamos atenção e porque nós esquecemos dos ciclos da vida. E às vezes também nos esquecemos que, sendo a vida um ciclo constante, nós temos que fechar um ciclo quando damos entrada no outro. Porque o que acontece a maior parte das vezes a cada um de nós é que nós não fechamos. Fechar quer dizer que temos que resolver. Antes do fim do ciclo, um período após o fim do ciclo, temos que resolver aquela situação connosco, para estarmos abertos a um novo ciclo. Por exemplo, uma pessoa apaixonou-se por alguém, até amou essa pessoa, e de repente essa pessoa não corresponde às expectativas dessa pessoa, de uma dessas pessoas que se amam. E deixam-se. Partem imediatamente para outra relação. Quando nós fomos ver, nós percebemos exatamente que a maior percentagem dessas relações vão ser mais tempo, menos tempo, iguais às primeiras. Porquê? Porque não fechamos o ciclo da primeira. Então há uma segunda, depois uma terceira, depois nós dizemos assim, não tenho sorte nenhuma. Até parece que existe qualquer coisa em mim que não me faz ter sorte nenhuma para eu me envolver. E às vezes isto passa para outra vida, o que é pior ainda. E depois passa ainda para outra vida, até nós conseguirmos absorver, vivenciar e experienciar todas essas situações para que elas não se voltem a repetir. O nosso problema é esse mesmo. Por exemplo, vamos fazer um exame, chumbamos. Se nós não analisarmos porque é que chumbamos nesse exame, os jovens, por exemplo, se não soubermos exatamente e se não aceitarmos o facto de que chumbamos, nós vamos nos propor outra vez a exame. E se nós não mudarmos nada, o resultado do exame vai ser o mesmo. Vai ser nós não passarmos. Mas se nós conseguirmos, nós próprios, chegar ao ponto exato, olha, eu não passei porque não me dediquei ao estudo, porque não me dediquei à matéria, porque
julguei e pressupus, entrei em pressupostos que saía a outra matéria, mas realmente eu não sabia a matéria toda. Evidentemente que a pessoa faz uma preparação, vai-se propor a exame e tem uma belíssima nota. Tudo isto dá trabalho. E o que o ser humano não gosta é de ter muito trabalho para resolver as coisas, para resolver a sua própria individualidade. Às vezes há pessoas que se voluntariam para tudo e que fazem muitas coisas. É preciso haver voluntariado, é preciso fazer muitas coisas. Mas nós primeiro temos que ver se temos condições psíquicas e espirituais e humanas para o fazer. Porque se nós não virmos isso, nós vamos fazer aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós, a outras pessoas. Mas a verdade é que essas pessoas têm uma outra noção e uma outra cultura e estão inseridos noutro meio que não é o nosso meio. Então nós, em vez de estarmos a fazer um voluntariado positivo, estamos precisamente a agudizar ainda mais o problema, porque vamos a dar a conhecer coisas que as outras pessoas não sabiam. Depois de fazermos o nosso trabalho, saímos dali, mas não lhe damos as condições, nem ninguém proporciona as condições para as pessoas continuarem a fazer as coisas que lhe ensinamos. E as pessoas voltam ao mesmo. Existem muitos casos de sucesso, mas existem muito mais casos de insucesso. Quer da parte da pessoa que se propõe fazer o voluntário, quer da parte das pessoas ao qual a pessoa foi fazer. Pode ser uma zona de um país, pode ser o próprio país. Raramente se fazem voluntários no próprio país. Mas pronto, por outros países, não tendo em consideração e não tendo o respeito de que naquele país, naquela zona, a cultura é diferente, o conhecimento é diferente, e não são eles que se têm que adaptar a nós, mas somos nós que temos que se adaptar a eles. É por isso que muitas vezes nos esforçamos para ensinarmos e acabamos por perceber que não estamos a desempenhar bem a nossa tarefa. Temos que refletir. No ciclo da vida, em todos os nossos ciclos das nossas vidas, se tem consequências gravosas pela nossa falta de atenção, de observação e pela nossa falta de compreensão, falta de justiça que muitas vezes temos e, sobretudo, falta de compaixão. As consequências são gravosas para nós porque nós ficamos muito mais vezes doentes. Por exemplo, a depressão é uma realidade. E a depressão só passa quando eu perceber porque é que fiquei deprimido. O que é que causou a minha depressão? E quando eu aprender a aceitar essa minha limitação daquele momento e daquela circunstância e fechar o ciclo. Porque se eu não fizer assim, mesmo com a ajuda médica, eu nunca mais vou deixar de ser uma pessoa depressiva. Nós temos uma capacidade de nos autodestruirmos, uma capacidade que não tem limite. É uma capacidade ilimitada. Nós temos uma capacidade de sofrimento, de sofrermos, ilimitada. Mas não temos uma capacidade de construção e de nos construirmos limitada. E ilimitada temos limitada. Também a nossa capacidade de sermos felizes é limitada. Então o que é que acontece? Acontece com a mesma intensidade que alguém ama, com a mesma intensidade alguém a odeia. Não quer dizer, neste amar e odiar, que seja eu amar alguém ou odiar alguém. Pode ser eu amar-me a mim próprio e odiar-me a mim próprio. Ora, se eu entro numa fase de ódio para comigo próprio, o que acontece é que eu abro o caminho para que faço despletar em mim próprio
a própria doença, o desânimo, o desencanto pela própria vida e a vontade de desistir da própria vida. De arranjar uma forma de eu desistir da própria vida. Enquanto que se eu me amar, eu já vou encontrar as armas necessárias, a força necessária e vou ter uma visão diferente. Uma visão mais coerente de como ultrapassar e aceitar o facto que esses obstáculos fazem parte mesmo da minha vida, de os ultrapassar, de fechar o ciclo e de partir para um outro novo ciclo. Nós temos de fazer uma grande reflexão, um encontro connosco próprios e termos um grande encaixe e poder de observação. Porque nesse poder de observação nós conseguimos ler entre as linhas da própria vida os sinais que nos são dados e podemos alterar esses sinais para o melhor ou para o pior. Quem não arrisca na vida nunca petisca. Mas quem constantemente tem medo de arriscar, então essa pessoa não vai arriscar, vai se acomodar à vida e nós podemos ligar isto também à sobrevivência do tema que eu toquei a semana passada. Porque tudo está interligado. Então, o que é que nós temos, na verdade, de fazer? Primeiro, não é estarmos a discutir como se discute por um clube de futebol. Vamos falar, por exemplo, do clube de futebol. Porque é que uns são do Benfica, outros são do Porto, e outros são do Sporting, e outros do Almeirim. Nem sei se existe a equipa do Almeirim, mas penso que sim. Porque é que as pessoas estão divididas assim em grupos? Porque se identificam, por exemplo, as pessoas identificam-se muito com o Benfica pela popularidade que o Benfica tem. Elas são benfiquistas, elas nem sabem muito bem porque são benfiquistas, elas só são porque é a popularidade que o próprio clube tem. É um clube bastante antigo, famoso, foi sempre um clube forte, e as pessoas querem aquela força. Não está errado. Agora, está errado quando as pessoas vão e partem para o fanático. Por exemplo, nota-se perfeitamente a personalidade das pessoas quando as pessoas que são do Benfica, quando o Benfica perde. Os culpados foi o árbitro, foi os jogadores, os culpados foram todos. Mas há só realmente um culpado, é o próprio jogo. Porque quando há um jogo, nós sabemos que num jogo uns ganham e outros perdem. Uns dias pode ganhar o Benfica, noutros dias o Benfica vai ter que perder porque as outras equipas também têm que ganhar e perder. E quando nós se associamos a um clube e não temos essa consciência e fanaticamente partimos para a violência, para o fanatismo, é como pertencer a uma religião. Já não vale a pena existir esse clube. Porque esse clube já está a fazer mais mal às pessoas que bem. Assim acontece com o Sporting, assim acontece com o Futebol Clube do Porto. Então o que é que nós deveríamos fazer? Evidentemente que devemos estar sempre ligados a um clube. Mas não quer dizer que o nosso clube tenha que ser o melhor de todos. O nosso apoio a esse clube é que tem que ser bom. Muito bom para nós e muito bom para esse clube. Ou seja, nós temos que ficar de consciência tranquila, porque fizemos o nosso melhor. Fomos assistir aos jogos, pagámos os bilhetes, não fizemos aldrabice, não comprámos árbitros, não dissemos a ninguém para perder. Estamos ali para gritar, para estar com aqueles homens que estão no campo a dar o seu espetáculo e que sabemos que estão a ser muitíssimo bem pagos. Então, e que estão a ser pagos por todos nós. Porque se todos deixassem de ir ao futebol, havíamos de reparar que não havia nenhum clube forte. Agora, o futebol foi criado como um desporto, como uma distração, mas também como um ponto de educação, como um ponto de conhecimento, como um ponto de encontro. O futebol acaba por ser, a
a nível social, a coisa mais importante que pode existir entre os homens, mas eles o utilizam de uma forma negativa. É uma escolha deles. Por exemplo, imaginamos que um juiz é do Benfica, perde o Benfica, naquele dia o juiz não é capaz de se isentar, ou um médico, ou outra pessoa qualquer, não é capaz de se isentar do seu clube e misturou o seu clube com o seu trabalho. É como, por exemplo, muitos chegarem a casa e misturarem o trabalho com a sua companheira e com os seus filhos. Cabe-nos a nós sermos isentos, darmos o melhor de nós, mas não nos tornarmos fanáticos, não nos julgarmos os mais poderosos, os mais fortes, porque para aí partimos sempre para o fanatismo e para a manipulação, o que isso não é construtivo e, de modo algum, isso pode reequilibrar o indivíduo, o eu, muito menos o nós, a sociedade. Em todos os aspectos da nossa vida, por mais queiramos ou não queiramos, por mais que acreditamos, seja lá no que for, a vida acaba por ser um ciclo. Que tem um princípio, um meio e vai ter um fim. Entre o princípio e o fim, existem vários outros ciclos que nós temos que aprender a vivenciar, a experienciar e a fechar uns para entrar nos outros. E é aí que se dá a evolução, quer a nível material, quer a nível espiritual. Mas a verdade é, quando nós nascemos com uma determinada personalidade já vincada. Quando nós deixarmos o nosso corpo, ou seja, morremos, nós temos que ter a nossa personalidade completamente transformada. Transformada positivamente. Se nós não fizermos assim, a nossa vida quase não valeu a pena estarmos por aqui. Não é por acaso que passamos a uma fase em que as pessoas morrem muito jovens, em que as pessoas morrem repentinamente, com as doenças mais absurdas e que existem e que podem acontecer a mim, a ti, a ele, que morrem, desaparecem automaticamente. Porquê? Porque a Terra está muito sobrecarregada. A Terra não está sobrecarregada só do nosso peso, do nosso corpo. Está sobrecarregada com a velocidade com que os nossos pensamentos andam. Energeticamente a Terra está tão sobrecarregada que a própria Terra já não consegue nos sustentar e autossustentar-se. Começa a dar de si aqui, acolá, aquele outro. É por isso que hoje há, de uma forma fanática e não de uma forma saudável, a grande preocupação com o clima global. Porque sabemos que isso vai trazer consequências, como tem trazido pequenas consequências, vai trazer consequências muito mais graves. Então, agora paramos um bocadinho nestas coisas que eu estou a dizer e vamos pensar aqui o plano espiritual como está. Cada um de nós é responsável pela sua própria espiritualidade. Não importa a que campo espiritual faça parte. Importa, sim, é a sua conduta e a sua moral e o seu estado espiritual. Ter consciência da sua essência. Não importa se a pessoa pertence a uma seita, se pertence a uma religião, se pertence a um grupo que foi criado. Nada disso importa. Importa é sim. Conhece a pessoa está a fazer parte daquela organização, daquela religião, porque se conhece a si própria ou porque está a seguir dogmas e vontades de outros homens. É porque se está a seguir dogmas e vontades de outros homens e não está a seguir para se descobrir, para se autorreconstruir
e auto-organizar, não vale a pena. Porque, embora tudo valha a pena, só vale a pena nós apostarmos naquilo que nos vai trazer pelo menos a vantagem de quando um dia mais tarde tivermos que sair da Terra, termos vivido a vida e não sobrevivido. Lá está. Conseguimos ligar o tema à semana passada, em muitos aspectos. O que todos nós temos que ter, da verdade, em consideração é o eu. E isso leva-nos às palavras do grande filósofo, que foi Jesus, em que ele diz: ama os outros como te amas a ti próprio. E agora eu digo, realmente nós nos amamos muito mal, porque nós amamos mal os outros. E logo, ao amarmos mal os outros, é porque não nos sabemos amar bem a nós próprios. E nós não podemos dar aquilo que não temos. Podemos fingir que temos e podemos fingir que damos. Mas daí advêm consequências. E aqui está a lei da causa e do efeito e a lei da liberdade. Tu podes fazer tudo, mas tu serás responsável por tudo aquilo que fizeres. Podes não ser responsável. A responsabilidade advém-te não pela imposição dos outros homens ou dos outros seres. Advém da tua atitude. E aí é quando tu tens de começar a trabalhar a tua própria personalidade, o teu próprio eu, e perguntar a ti próprio, afinal, o que é que eu pretendo da vida? Saberes exatamente. É como tu, quando estás com um problema e vais à procura de ajuda. Que ajuda é que vais à procura? Se fores à procura de ajuda sabiamente, queres tu sendo sábio, quer encontrando alguém sábio que te possa ajudar, mas com humildade, com sinceridade, com respeito, sentindo a necessidade de, mas tendo consciência que és tu que tens que fazer o trabalho, só vais ter ali alguém que te pode dar uns pontos de referência para tu te segurares, então podes consultar qualquer pessoa. Agora, qualquer pessoa que esteja dentro do nível também de ajuda sincera, que tenha uma predisposição igual à tua. Agora, se tu vais à procura de uma pessoa para te resolver o problema, eu quero este problema resolvido, eu quero alcançar este trabalho, eu quero alcançar esta a relação, eu quero alcançar este negócio, eu quero alcançar. E tu podes dar-me. Quando tu vais à procura de alguém para te dar aquilo que tu queres alcançar e tu pões a responsabilidade das mãos desse alguém, aí não vale a pena pedir ajuda, porque não, por mais que a outra pessoa te possa ajudar e até possa fazer uma magia, nada disso vai funcionar, porque não há afinidade entre os dois na essência daquilo que se pretende, daquilo que se quer e daquilo que se julga que é melhor atingir, que muitas vezes esse não é o melhor. Esse vai ser um momento em que nos traz muito mais problemas e muito mais tristezas do que alegrias. É estes ciclos da vida que nós devemos ter em atenção. É estes ciclos da vida que nós devemos saber vivenciar, experienciar e que nós devemos fechar para entrarmos em novo ciclo da vida. Vou parar um bocadinho aqui
e vamos ver o que é que vocês disseram. Hoje não tenho o meu telemóvel, vamos ter que passar isso ali para o ecrã, se faz favor. Agora, pois as letrinhas grandes, queres ver? Diminuis a minha imagem. E depois as letras muito grandes. Chegas mais para ali. Mais. Até parece hoje que sou o técnico. Já reparaste? Estamos aqui a fazer umas coisas para eu poder... só ainda... Estou há 45 minutos a falar com vocês e só ainda tive 44 comentários e 33 interações. Não pode ser. Faz favor de partilharem o direto, porque eu hoje não tenho o telemóvel, não se pode partilhar pelos meus grupos, mas vocês podem partilhar pelos vossos grupos. Faz favor de partilharem o direto. E façam favor de partilhar o direto. Façam favor. Estou há 45 minutos a falar com vocês. Só ainda tive 33, 44 comentários e 33 interações. Não pode ser. Faz favor para mim, de ao pé do computador e partilharem o direto, porque eu hoje não tenho o telemóvel, não se pode partilhar pelos meus grupos, mas vocês podem partilhar pelos vossos grupos. Faz favor de partilharem o direto. Eu vou aqui ao computador. E façam favor de partilhar o direto. Façam favor. Estou há 45 minutos a falar com vocês. Só ainda tive 33, 44 comentários e 33 interações. Não pode ser. Faz favor para mim, de partilharem o direto, porque eu hoje não tenho o telemóvel, não se pode partilhar pelos meus grupos, mas vocês podem partilhar pelos vossos grupos. Faz favor de partilharem o direto. E façam favor de partilhar o direto. Façam favor. Estou há 45 minutos a falar com vocês. Só ainda tive 33, 44 comentários e 33 interações. Não pode ser. Faz favor para mim, de partilharem o direto, porque eu hoje não tenho o telemóvel, não se pode partilhar pelos meus grupos, mas vocês podem partilhar pelos vossos grupos. Faz favor de partilharem o direto. E façam favor de partilhar o direto. Façam favor. Estou há 45 minutos a falar com vocês. Só ainda tive 33, 44 comentários e 33 interações. Não pode ser. Faz favor de partilharem o direto, porque eu hoje não tenho o telemóvel, não se pode partilhar pelos meus grupos, mas vocês podem partilhar pelos vossos grupos. Faz favor de partilharem o direto. E façam favor de partilhar o direto. Façam favor. Estou há 45 minutos a falar com vocês. Só ainda tive 33, 44 comentários e 33 interações. Não pode ser. Faz favor de partilharem o direto, porque eu hoje não tenho o telemóvel, não se pode partilhar pelos meus grupos, mas vocês podem partilhar pelos vossos grupos. Faz favor de partilharem o direto. E façam favor de partilhar o direto. Façam favor. Estou há 45 minutos a falar com vocês. Só ainda tive 33, 44 comentários e 33 interações. Não pode ser. Faz favor de partilharem o direto, porque eu hoje não tenho o telemóvel, não se pode partilhar pelos meus grupos, mas vocês podem partilhar pelos vossos grupos. Faz favor de partilharem o direto. E façam favor de partilhar o direto. Façam favor. Estou há 45 minutos a falar com vocês. Só ainda tive 33, 44 comentários e 33 noites para vocês. Onde é que eu ia? Isto é engraçado. Matias, não foi o que eu disse. Sónia Ribeiro, boa noite, irmão Fernando, boa noite, Sónia.
Noélia Saraiva, boa noite. Fernando, tudo bem? Mais ou menos, Noélia, espero contigo que vá tudo bem. Mário Ricos, boa noite, boa noite. Ricardo Fernandes, boa noite, amigo. Boa noite, amigo Ricardo Fernandes. E olha que eu tenho saudades tuas, vê se me vens visitar, está bem? Isto é para ti mesmo. Olá, boa noite a todos. Todos também te dizem boa noite. Ricardo Rebocho. Lourdes Tavares, olá, boa noite. Também diz boa noite. Tita Santos, boa noite. São Avelar, boa noite a todos. Boa noite, São, muito obrigada. O som estava com ecos aqui, mas acho que já foi. O som já melhorou, sim senhor. Agora estou a ler tudo. Boa noite a todos. Boa noite, Fátima Saraiva. Muitas saudades também. Silvia Pereira mandou um coração. Eu mando um beijinho. Está a saber? Meu beijo. Cá vai. E para todos. Ricardo Fojo, boa noite, irmão Fernando, e a todos os presentes neste. Boa noite, Ricardo. Cici Santos já disse. Temos que ter discernimento e por vezes não acontece. É verdade, temos que ter discernimento, mas acontece. Quando temos discernimento e paciência, nós acabamos por atingir o nosso objetivo. Susana Roque e a todos os que estão em direto, boa noite. Concordo com o que diz. O fanatismo dá cabo de muita coisa. É o fanatismo e não só o fanatismo. Temos que ter cuidado com a manipulação que as pessoas às vezes fazem. Quer nas igrejas, nas seitas, nos clubes. A manipulação dos dirigentes é sempre muito má. Muito má e temos que ter sempre cuidado. E temos que pensar se queremos realmente entrar naquele ciclo ou não. Porque isso compete-nos a nós, não compete aos outros. Por mais que os outros possam falar, por mais que os outros possam dizer, por mais que os outros possam ficar zangados connosco, eu tenho que primeiro perceber se eu quero ficar feliz ou se quero só fazer a felicidade dos outros. Porque se eu tiver a pretensão de querer só proporcionar a felicidade aos outros e não a minha própria a felicidade também, eu entro em desequilíbrio, em depressão, e eu não estou a ser justo e honesto para comigo próprio. Estou a ser apenas fingido, como muita gente diz. É importante às vezes os vossos comentários, porque daí leva a uma boa reflexão. Pronto. Rudi Gobey, olá meu neto, como estás? Estás-te a rir e a tirar a língua porque eu não te atendi o telefone, mas eu estou sem os telefones, menino Rudi. E eu esta tarde também estive sem os telefones, porque deixei-os em casa de uma pessoa amiga e ainda não me foram devolvidos. Amanhã já os tenho. Boa noite a todos, diz a Carla Moi, que é a nossa grande companheira. Para todos aqueles que nos ouviram e não dizem nada, eu também digo boa noite a eles todos. A Fátima Marques diz outra vez, o problema das pessoas não amarem os outros é porque não aceitam os outros como são, porque acham que os podem modelar à sua maneira, e isso passa muito nos casais, por isso é que se ouve muito divórcio. Não deixa de ser verdade, Fátima Marques, e muita gente estará de acordo com a Fátima, porque essa é uma realidade. É que as pessoas julgam-se, além de não se aceitarem uns aos outros como são, e além de ninguém querer fazer nada pelo outro, ainda por cima julgam-se que os outros são propriedade sua. E enquanto este pensamento andar nas nossas mentes, a vida nunca será cor-de-rosa, nem será azul. Será sempre uma vida negra e preta. E é daí que vem, muitas vezes, a violência doméstica, como hoje lhe chamam. Pronto, e a Carla Moio diz, e muito bem, ninguém pode pescar por mim. Pois não. A única pessoa que pode pescar por ti és tu próprio. Eu posso te dar uma ajuda, por exemplo, o Ricardo, a Fátima, também te podem dar uma ajuda num conselho, mas tu tens a dizer como pões a linha agora passou-me o termo, o bichinho que eles usam, põem lá no coiso para o isco, a dizer como pôr o isco, mas és tu que tens que pôr o isco e lançar o anzol com o isco, não é? Ao mar para caçar, para pescar. É assim, és tu que tens que fazer tudo. Agradeço a todos aqueles que nos têm
estou a ouvir em duplicado. Espero que não fosse tudo em duplicado. Espero que um momento pudesse ser. Manuela Brites, gosto muito de o ouvir. Eu gosto muito de a ter aqui connosco, porque é interessante eu saber. Está-se a ouvir bem, não está? Ou põe os microfones. Pronto. Estás a ouvir bem agora. Problemas com o som está duplicado. Está a dar a voz repetidamente. Tem telemóveis ligados e faz ecos. Isso é verdade. Diz outra pessoa. Parece um relato, Fernando. Pronto, parece um relato que quer dizer que eu estava a falar. Muito eco. Socorro. Tu não ouviste isto? Afasta o micro. O micro está aqui. Está. Devia ser quando eu mudei. Porque eu agora não estou lá. Estou aqui para ler. Maria Rico, o que se passa, mas está tudo ok, não está? Ui, que alívio. Não está? Acabou o barulho. Telmo Mendes. Olá, Telmo. Saudades que eu tenho. O som está horrível, mas acho que ficou bom. Ficou, agora está bom. Boa noite, gente. Beijinhos para vocês. Boa noite, Grato. O Anselmo. Olá, Anselmo. Um abraço forte para ti. Tudo isso é verdade. Muito boa reflexão que terei de fazer. Grata. Pronto, é agarrar. Às vezes, eu faço os diretos e vocês têm a tendência a ouvir o direto no direto. Eu aconselho a todos vocês irem à página do Círculo Fraternidade, verem os temas que vos agradam e ver, não o direto todo completo novamente, mas ver e ir puxando, porque podem fazer isso, e ver por etapas, porque há sempre uma mensagem nos diretos para o individual. A mensagem não é toda para o coletivo, há para o individual, porque muitas vezes, quando eu estou a fazer os diretos, eu lembro-me de determinadas pessoas que passaram pela minha vida e automaticamente tento dar também alguma coisa a essas pessoas, como por exemplo isto que eu estou a fazer neste momento é como se fosse uma oração por cada um, ou seja, uma oração individual por cada um. Uma oração é uma conversa e o que eu estou a ter através dos vossos comentários, ao dizer os vossos nomes ou ler as vossas perguntas, estou a ter uma semi-conversa convosco, ou seja, estou em oração convosco. Isto é uma parte gira, porque não se vê assim a olho nu, mas sente-se se tiver atenção. São Avelar, muito boa reflexão. Pronto, já respondi. Porque no telemóvel está com óculos e no PC está diferente, mas bom som é a imagem. Isso acontece porque há uma demora entre eu tirar os óculos e chegar ao momento exato em que vocês veem eu sem óculos. Eu aqui diretamente só vejo no ecrã, nos outros vejo, por exemplo, eu já tirei os óculos no bocado e só agora no outro ecrã é que tirei os óculos. Isto faz parte de tudo, porque isto estamos a fazer um direto pelo Facebook, não se podem esquecer. E vocês vão reparar que até na televisão, às vezes a imagem está em desigual com o som. E às vezes a imagem demora mais tempo a chegar. Por exemplo, se estiverem a ver numa televisão, porque eu já vi isso, por exemplo, às vezes na associação, a televisão não é por fibra e não é pelo telefone, a televisão é a televisão 1, 2, 3, 4, e muitas vezes já deu na televisão da fibra e ainda está a chegar a 1, 2, 3, 4 ou vice-versa. Isso já tem acontecido. E às vezes a gente manda atenção a estas coisas e é aí que vai desenvolvendo o processo de observação em relação a nós próprios. Está tudo bem? Agora está tudo bem, tudo ok. Um abraço para ti, obrigado. Gratidão. Eu também tenho uma grande gratidão para convosco. Grato por tudo e beijinhos. E o Círculo Fraternidade continua aqui a dizer: partilhem o direto. Agora querem ver? Eu vou mudar outra vez de cadeira e vocês vão notar um bocadinho. Mas foi giro, isto agora é o que eu estive a fazer. Querem ver? Tenho que consultar o microfone. Está aqui a técnica a dizer. Aí, cuidado que eu estou a pisar. Estão a ver? Agora estás a mostrar aquele ecrã. Ai, que sério de coisa estamos aqui. Portanto, já vou para o meu lugar. Vocês estão-me a ouvir, mas não me estão a ver. Mas agora vão-me ver. E agora vou tirar os óculos. Isto vai chegar daqui um bocadinho a vocês. Hein? Aqui já chegou. Ali não chegou. Portanto, é engraçado. Ou chega mais para ali.
que é para eu poder ficar bem. Exato, obrigado. Então, deixem-me só beber um bocadito de água. Então, como vocês repararam, eu fui ler realmente os vossos comentários, fui ver as vossas presenças, do qual agradeço muito e continuo a dizer, muitas vezes não é no direto que vocês apanham a essência da resposta que vocês estão à procura. Porque pronto, eu posso vos ensinar a pôr um anzol e a pôr o isco no anzol e até ensiná-los a deitar o fio ao mar, desde que vocês não caem lá para dentro e não morram lá afogados, porque isso é triste, para vocês pescarem. Mas isso pode ser ensinado na vida. Mas é preciso ter uma predisposição para aprender. E é preciso perceber que há ciclos que são tão desagradáveis e quando alguém vos diz, mas espera mais um pouco, porque tu vais ter que passar por isso, alguém vos vai dizer isso, mas é alguém que tenha um grande conhecimento ou que tenha algo que vai para além da matéria. Então, quando esse alguém diz, vós, muitas vezes, vai fazer este ano 40 anos que eu faço atendimento ao público, que eu, a minha essência sendo espírita, a doutrina filosófica de Allan Kardec é a essência, mas eu tenho outras filosofias e outras ciências filosóficas que uso para fazer estes diretos como para ajudar as pessoas e orientar as pessoas. Cuidado, não agarro só na linha de Allan Kardec e faço só isso da linha de Allan Kardec. Não, porque a linha de Allan Kardec, embora seja uma linha muito bem desenvolvida, há outras que a vêm complementar. E o próprio Allan Kardec disse isso mesmo. Eu não fiz a obra perfeita, por isso acompanhei a evolução dos tempos e adquiri e acrescentei algo à minha obra. Por isso é que mesmo a Igreja de há 2000 anos atrás não é a mesma hoje. Houve uma evolução negativa, positiva, ficará ao critério de cada um que souber analisar e que se predispõe a analisar. A evolução dos grupos e das associações negativas ou positivas vê-se perfeitamente, existem os sinais, só não lê os sinais quem não quer, e há pessoas que dão valor a outras coisas, há pessoas que não dão valor não dão valor, por exemplo, ao equilíbrio da sociedade. Dão valor mais à aparência, dão valor mais ao poder, dão valor... Isto é a escolha das pessoas. Cada um de nós escolhe. Só cada um de nós é responsável pelo aquilo que escolhe. Então, eu estava-vos a dizer que é bom, durante a semana, podeis ir à página do Círculo Fraternidade e rever, os diretos que eu já fiz, porque em muitos diretos, se forem revistas uma segunda vez, encontra-se entre as linhas de determinadas coisas, porque eu próprio vou ver isso, e até eu aprendo, embora este parvo hoje esteja parvo, não sei porquê, é um espírito que eu tenho aqui ao pé de mim, vocês sabem, porque é um espírito mesmo, mas encarnado. Tenho dois, ele tem razão. Eu nem estou a olhar para ele, estou a ver o que ele está a fazer, essa é que está a graça, porque a visão deste lado está um bocadinho desenvolvida e essa também, eu consigo ver só assim, olhar para vocês. Vocês são os amores, que são os únicos que eu não vejo. Eles são o diabo, que são os únicos que eu estou a ver neste momento. Agora queria ver se ele dava aquele ar dele, sabe? Pronto. Então, muitas vezes, vocês vão ao direto à página do Círculo Fraternidade, esse meu não é o meu, o telemóvel é teu. Vão à página do Círculo Fraternidade e veem os diretos. Reveem os diretos, porque vocês vão ver que existe lá qualquer coisa sempre que vos vai fazer despertar a vossa essência, a vossa consciência, a vossa alma. E aí também ireis encontrar as vossas próprias armas, o que é interessante, e usá-las. Não usá-las porque eu disse, mas usá-las porque vocês sentem que as devem usar.
Uma das coisas dos ciclos da vida é o não ter medo. O medo aprisiona, a esperança liberta. E muitas vezes nós temos muito medo. Temos medo. Olha, somos muito aversos às mudanças. Custa-nos muito adaptar a coisas novas. Somos horríveis. Nós temos que ter essa noção. Não é mal nenhum nós sermos horríveis. É mal a não reconhecer essa nossa lacuna, essa nossa limitação e trabalhar para realmente ultrapassá-la e resolvê-la. Isso é que é mau. Não é mau o que os outros pensam ou dizem. Porque os outros, quando nos veem no charco, são incapazes, porque não têm força, não têm coragem, não têm armas para nos levantar do charco. E vão nos deixar afogar naquele charco lamacento. Agora, eu tenho é que saber se posso contar com o colo de minha mãe, de meu pai, se posso contar com o colo do meu amigo quando eu estou doente, da minha amiga, se posso contar com o meu próprio colo. Isso é que eu tenho que ter consciência. Em vez de passar a vida toda a queixar-me e a maldizer a própria vida, há que fazer uma reflexão. Porque existem pessoas que estão a sofrer e para elas o sofrimento é muito maior e o nosso sofrimento em relação a essas pessoas é quase minúsculo. Porque nós temos um determinado conhecimento, temos liberdade e temos consciência da liberdade, pelo menos eu tenho, temos consciência das nossas responsabilidades e temos consciência do nosso próprio eu. E isso já não nos faz pessoas tão infelizes e tão incultas e tão parvas. Já somos pessoas com um certo nível de inteligência. Pelo menos eu falo por mim, tu falarás por ti. Vou-vos deixar a todos por aqui. Gostei imenso de estar convosco. E eu hoje vou fazer a oração, porque aqui eu não sei porque ele me pede para fazer a oração, eu nem sei se ele ora. Pronto. Aqui o João está maluco hoje. Sabes o que foi? Nós tivemos a comer qualquer coisa porque eu estava com fome. E houve um senhor que apareceu lá, muito delicado, até um professor, e ofereceu-nos, ofereceu ao João, ele era mais amigo do João do que meu, ofereceu ao João uma garrafa de vinho tinto. E então o que é que aconteceu? O João bebeu metade da garrafa, eu pedi um copinho assim, e a técnica Marta bebeu a outra metade da garrafa. Então vocês não sabem o que está a acontecer neste estúdio hoje. Está tudo bêbado menos eu. Por isso é que eu fui para o computador, percebe a ideia? Eu tinha que dizer isto que é para o João ficar envergonhado. Ai, Deus me perdoe. Nem olharam um para o outro, nem para mim. Mas João tem razão, hoje precisamos fazer a oração porque eu estou preocupado com uma pessoa. Então vai, endireita lá a câmara, tira lá a luz que eu vou acabar. Vou-me despedir de vocês, vou-vos deixar com uma pequena oração. Podem mesmo... Não, baixem esta luz porque foge-me a concentração. Invoco as energias espirituais, sobretudo a energia do amor, a energia da compaixão e da caridade, a energia da cura, para todos aqueles que estão doentes, para todos aqueles que não estão a compreender a sua posição de doentes. Invoco os anjos da guarda deles próprios para os visitarem, os abraçarem, os lhes darem um pouco de colo, para todos aqueles que passaram pela terra nestes últimos tempos e que tiveram que abandonar a terra, quer seja através de acidentes, quer seja através de vontades próprias, quer seja através do que está escrito, que eles possam ser transportados para hospitais espirituais e, sobretudo, para a pátria espiritual e possam se libertar de uma vez por todas, possam se encontrar, alertando pelo facto de que existem no mundo, neste momento, muitas memórias muito vivas. E então, os mentores, principalmente os mentores espirituais, os santos ou os anjos, o que quiser que lhes chamar, ou o Deus Altíssimo, possa envolver as mentes e os corações com a energia do amor,
para todos nós ficarmos um pouco mais libertos e um pouco mais conscientes de que o amor é o grande triunfador da nossa própria vida e da nossa própria desgraça, da nossa própria doença, da nossa própria, do nosso próprio desencontro. Que saibamos todos nos concentrar, pelo menos de vez em quando, por dia, e conversarmos assim, uma simples oração, onde vamos invocar e onde vamos buscar e onde vamos agradecer e onde vamos beber daquela luz, daquela água pura e cristalina que vem de todo o lado e observar através da percepção a presença amorosa de todos esses seres espirituais que já foram carnais como nós. Principalmente hoje, não quero me esquecer de forma alguma de aqueles que perderam recentemente alguém nos seus familiares e que se sentem muito tristes, muito abandonados, que se sentem injustiçados. Peço eu ao grande Espírito do Amor que os visite, visite os pais e as mães que perderam os filhos, visitem os irmãos que perderam os irmãos, visitem os filhos que perderam os pais e encham seu coração, sua mente e sua essência com a liberdade e com o amor para a dor não ser tão profunda e tão extensa e que não se espalhe pelo tempo infinito e finito daquele que nós estamos cá. Faço um apelo muito grande à grande espiritualidade, aos 4 elementos da própria terra, ao ar, à água, ao fogo, à própria terra, para que a cidade dele seja limpa pela própria espiritualidade, porque uma vez que neste momento é um perigo muito grande, 40 milhões de pessoas que estão a sofrer por causa dos problemas respiratórios que daí têm, por causa de tantas outras coisas, que haja ali que o sol da vida, o grande Pai, possa soprar ali e realmente a atmosfera se torne mais límpida, que o amor possa penetrar na mente e no coração daqueles que governam aquela cidade e aquele país, para que tenham atitudes humanistas de forma a que acalmem aquelas tempestades provocadas por eles próprios, que é aquela atmosfera tão poluída e que eu sinto-me particularmente muito, mesmo muito preocupado. Que quem estiver a ouvir, que possa também juntar-se a sua preocupação à minha preocupação, para sermos também uma força em consonância com a grande força espiritual, para que possamos, de alguma forma, contribuir para o bem-estar daquela cidade. Eu creio que assim é, sempre que alguém na Terra queira que assim seja. Umas santas boas noites a todos.